Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 7 de Atos, lendo a partir do versículo 17 até o 29. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Esta ainda faz parte do discurso de Estevão diante do Sinédrio. Ele tinha iniciado o seu discurso a partir da, vamos dizer, gênesis do povo hebreu, a partir do chamado de Abraão, percorrendo várias partes de Gênesis, onde está o início mesmo de tudo, a partir, como falamos, do chamado de Abraão. E ele vai pontuando os fatos mais importantes de Gênesis até chegar à linhagem de José e mostrando que Deus dá a palavra e cumpre a sua palavra, que Deus havia anunciado já a Abraão o que iria acontecer com a sua descendência quando ele não tinha ainda filhos. E chegou um momento do discurso de Estevão em que ele fala que todos os patriarcas morreram lá no Egito e foram sepultados, mas não numa terra estranha, foram sepultados numa terra que havia sido comprada por Abraão, como está em Gênesis capítulo 23, e nós podemos ler, inclusive, algumas partes desse capítulo, onde Abraão negocia. Gênesis 23 anuncia a morte de Sara e Abraão negocia um pedaço de terra. Ele estava numa terra prometida, mas a terra ainda não era dele. E nesse pedaço de terra que ele compra, ele vai sepultar Sara. E está escrito assim, versículo 17 de Gênesis 23. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a sua cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu entorno, ao seu redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, em Canaã. Canaã é que hoje é Israel, né? Toda aquela terra ali. Então, até o dia de hoje, está lá este local que foi comprado por Abraão. E todos os patriarcas que morreram no Egito foram levados para lá, inclusive os ossos de José. Então, foram levados para este local. Desta forma,
Estevão vai delineando, traçando, desenhando a linhagem e, ao mesmo tempo, o caráter de Deus na sua fidelidade e a reação do povo de Deus aos seus mandamentos, às suas instruções. E aqui ele continua a partir do versículo 17, que foi lido hoje, quando ele diz que chegou o tempo em que aquela promessa que Deus havia dado a Abraão, o povo ia estar escravo, então chegou o tempo de cumprir. Então ele está exatamente naquela período histórico em que o faraó muda, não é mais o faraó da época de José, agora é um outro faraó que não conhecia José e que não conhecia e que viu a multiplicação do povo hebreu nas terras egípcias e temeu, temeu o quê? Temeu que houvesse uma insurreição, quer dizer, um montim do povo para tomar o seu poder. E então começa a perseguir. Este era o tempo que Deus havia falado a Abraão que iria acontecer, e é aqui a ocasião em que Estevão está narrando. Quero trazer um parêntese aqui. Lembre-se que o livro de Atos é considerado um livro histórico, porque ele tem este caráter histórico, essas características de história, não só no discurso de Estevão, mas também porque é narrativa dos fatos dos primeiros anos da história da igreja, da história cristã, Então, essas são as características do livro de Atos. Por isso, nós vamos ver isso muito claro nesses primeiros momentos em que Estevão está aqui narrando a história. Então, ele continua narrando a história, tempo da promessa, vem a perseguição, e nesse tempo nasce Moisés. Então, ele vai traçando mesmo os pontos essenciais para a história dos hebreus. Moisés foi criado, toda a história de Moisés é muito conhecida, e ele foi criado no palácio de Faraó, foi instruído nas ciências egípcias, foi instruído no conhecimento que havia. Lembre-se, o Egito nessa época era um grande império, mas ele era hebreu. Ele era hebreu. E aos 40 anos, ele tem aquele episódio que vocês devem conhecer, em que ele defende um dos hebreus, matando um egípcio. E esse versículo 25 que está aqui diz o que havia no coração dele, porque Estevão diz que ele cuidava, quer dizer, ele pensava que o povo hebreu iria olhar para ele e reconhecê-lo como também participante do povo, e que entenderia que Deus ia tirá-lo, né? Tirar o povo daquela escravidão, que ele seria um libertador. Afinal de contas, ele estava lá dentro dos, vamos chamar assim, de gabinetes de poder do Império Egípcio, porque ele morava no palácio de Faraó e estava instruído como guerreiro, com toda aquela sabedoria e todo o conhecimento de um líder. Por isso, Estevão afirma isso, que este era o pensamento de Moisés, que iria o povo compreender que ele poderia ser um libertador. Olha, havia de dar liberdade pela sua mão, mas a conclusão é que não entenderam. Não entenderam. Então, no dia seguinte, e está aqui bem claro a temporalidade, está falado o tempo, ele, quando vê os dois hebreus brigando, ele tenta apaziguar, e é aí onde ele percebe que ele não foi entendido, porque vem a grande pergunta, a pergunta que mexeu com Moisés: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Disseram. E disseram mais: queres matar? Vai nos matar como matou o egípcio? Então ele entende que
ele não foi compreendido e que ele corria risco de vida e que ele não tinha o apoio do seu próprio povo, e não tinha nem sequer a compreensão desse próprio povo. E aí é onde, quando Moisés foge e atravessa todo o deserto, vai para o sul, a terra de Midian. Midian era aquela terra lá do sul. E nós já sabemos a história. Lá ele casa e ele tem 2 filhos. Então, Estevão está aqui resumindo a história, mas está traçando a história com muita precisão e com muitos detalhes, de maneira que ele está mostrando, já falamos aqui, e vamos repetir, a forma como Deus age na sua fidelidade, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, e a forma como o povo age, o povo dele. E nós podemos observar essas duas linhas de pensamento dentro do discurso de Estevão, movido pelo Espírito Santo de Deus.